Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, às 8 horas, no Ânima Saúde. E hoje, hein, de bolinha? Gostou? Vai estar de azul também? Lógico, meu amor, sempre em sua homenagem. Homenagem ao Bertaldinho. É verdade, é Nossa Senhora. E o tema de hoje, hein? Espetáculo, né? Muito Esse bom. vai servir pra mim. Mas antes de eu falar pra vocês qual o tema que nós vamos falar, olha só. Se inscreva no nosso canal porque você nos assiste e não se inscreve. A sua inscrição é super importante pra gente. Ou seja, clica aqui, pessoal. Isso aqui é super importante, né? Para os famosos algoritmos verem que nós somos informações relevantes, tá? E começa já a divulgar já esse episódio que vai ser sobre bruxismo. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe aquele rangerzinho de dente? E às vezes tem sem ter o barulhinho, né? Exatamente. Já escutei falar sobre isso. E pode ser pra mulher, pai, filho, todas Pode as ser idades. no sono, pode ser acordado, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, se você tem alguém que você conheça, ou você mesmo, né, ou da tua família, comece a encaminhar agora no WhatsApp da escola, né, do prédio, enfim, a gente tem tantos grupos de Já vou WhatsApp. dar spoiler, se dorme mal, manda pra quem dorme mal. Você tá roncando? Então, meu filho, esse episódio é pra você. Tá acordando cansado? Pois é. Ah. Não perca, tá? Eu vou apresentar agora a nossa ilustríssima convidada para vocês, tá? Ela só é PhD em odontologia pela UERJ, mestre de ciências dos materiais pelo IME, só isso, gente. Olha o que nós trouxemos. Especialista em prótese dental, fundadora da Sociedade Internacional de Bruxismo. Autora do livro Bruxismo, o elo perdido da odontologia moderna. O mais importante de tudo agora, casada com Rafael e mãe da Helena e da Cleo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, doutora Andréia Mello. Muito prazer, eu que agradeço estar aqui, um podcast tão importante, tão relevante, tão sério, né, nesse momento da sociedade que a gente vive. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês e com vocês que estão assistindo. Muito bom. Mas antes... Vamos aos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online. Aqui, ó, a imagem de Nossa Senhora. Isso aqui é bom, né? Cabeceira pequenininha. É uma graça. Mas lindo, né? E aqui, esse aqui, ó, inédito hoje, hein? O kit do incenso do Abre, Bertaldinho. amor. Abre pra eles verem. Esse aqui, hein? Olha aqui, tem vários. Tem de Nossa Senhora, Padre Pio. Esse aqui é o incenso que é o mesmo incenso que é enviado pro Vaticano. Exatamente. É uma maravilha, maravilha. Lembrar que aquele incenso... É um excelente presente, super bonitinho. Exatamente. Só uma atenção, né? Que o Bertaldo até explicou isso pra gente. Aquele incenso que a gente compra, cuidado, que ele vem em casa de bruxaria e casa de não sei o quê. Então fiquem atentos a isso mesmo, tá? Incenso de católico é esse aí. Fala exatamente. Aí. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, tão esperado. Eu acho que assim, a gente podia começar para você explicar o que é o bruxismo, né? Eu acho que as pessoas falam, mas não têm ideia do que é. Eu escuto isso desde criança. Bruxismo, e aí, até então, eu acho que é um tema que eu vou falar, mesmo dentro da nossa área aqui da medicina, as pessoas não entendem muito bem qual é a verdadeira importância também desse tema. Bom, super interessante. Nos últimos 10 anos, a gente tem alguns consensos que mudaram um pouco a nomenclatura do bruxismo. Então, a gente tem um consenso de 2018, depois esse consenso veio para ter um update em 2024, e agora, no final, em 2025, a gente tem um update final sobre a nomenclatura do bruxismo. Ele é um movimento repetitivo involuntário, ou seja, a pessoa não queria fazer e está fazendo. Pode ser dormindo ou acordado, como você falou. Bruxismo acordado, bruxismo em vigília ou bruxismo noturno. Ele pode ser primário ou secundário. O primário é origem idiopática, desconhecida. Primário, simplesmente a pessoa aperta ou range. Aperta, movimento tônico, movimento onde tem aquela pressão e geralmente está associado a dor de cabeça, cefaleia. Tem muita cefaleia por causa de bruxismo. Então, a gente tem os músculos da cabeça e pescoço, onde essa relação neuromuscular é muito real. E, às vezes a pessoa está com muita dor de cabeça, já foi a vários médicos, neurologista, não é uma enxaqueca clássica e tem aí toda a parte neuromuscular envolvida e geralmente o bruxismo está associado. Então, esse seria um bruxismo muito relevante para a dor. E existe o bruxismo também o secundário, que é
como a gente estava conversando um pouquinho antes, o bruxismo secundário é um distúrbio respiratório muito comum em crianças, que tem adenoide hipertrofiada, que você vê que é um respirador bucal, adultos que têm apneia, o roncador, que não é só um roncador primário, que tem um ronco associado à diminuição de saturação de oxigênio. Então, assim, a gente tem que estar alerta a esses achados clínicos. Então, se você ronca, se você tem dificuldade respiratória, se você tem esses eventos noturnos, tem um bruxismo secundário. Descarga adrenérgica, bate coração, tem um evento de ranger os dentes. E, além disso, existe um bruxismo secundário a medicações também. O que eu vejo hoje muito triste na nossa população é a quantidade de gente tarjada, né? Então, você vê, antigamente não se tomava tantos ansiolíticos como se toma hoje. Hoje é normal. Você pega um paciente, vai lá na anamnese dele, tá cheio de ansiolítico, cheio de medicações que podem alterar os movimentos, por causa de dopamina, serotonina e recaptação. Então, por causa dessa relação de neurotransmissores que tem controle muscular, às vezes o paciente tem um bruxismo associado à medicação. Então, é muito comum ter esse bruxismo secundário também. Por isso, essa consulta inicial de um profissional bem habilitado é tão importante. Caramba, e a importância disso, não? Imagina um paciente com uma depressão ou ansiedade, que seja, fazendo uso de um ansiolítico, que aí piora um bruxismo, ou seja, dorme mal e fica nessa bola de neve, né? Não sabia dessa relação do bruxismo com antidepressivo. Isso é muito sério, porque a gente tem hoje uma questão ali na medicina, que é o quê? O paciente está muito medicado. Então, infelizmente, é triste dizer isso, é muito triste dizer isso, mas a gente sabe, o paciente está medicado e você tem um paciente tomando um antidepressivo, mas tem uma dieta horrorosa, dorme 1h da manhã, nunca foi passado os hábitos corretos para ele, não sabe, dorme 1 da manhã, 2 da manhã, acorda tarde, melatonina não produzida direito, a questão dos hormônios GH e todos os hormônios que ele tem que produzir durante o sono não se produz, e isso entra numa lacuna e toma um tarjado. É um ciclo, né? E aí toma um remédio, mas aí toma cafeína para acordar, o energético. Então eu vejo vários pacientes nesse ciclo, né? Remédio para dormir e ansiolítico e remédio para acordar. Para acordar. E aí evoluindo com depressão, enfim. Exato. Agora, você tem recebido muitos esses casos? O que geralmente esses pacientes vão direto para você? Ou são direcionados de um otorrino, de um neuro? De que você mais recebe? Hoje eu recebo muito de otorrino. Como fundadora da Sociedade Internacional de Bruxismo, eu recebo muito leigo. Então, eu tenho muitos pacientes que assistem as minhas aulas e falam, nossa, doutora, eu tenho exatamente isso. E aí eu acabo indicando para os médicos, né? Na grande maioria das vezes. Eu indico muito o paciente para otorrino. A gente está abrindo uma área agora na sociedade totalmente focada para criança, porque também temos muitas crianças com diagnóstico infelizmente errado e tem uma mandíbula que está dificultando passagem de ar, a criança não respira. E o oxigênio célula principal ali do desenvolvimento da criança, matriz principal. Desculpa interromper, o diagnóstico que você está falando de TDAH, de TEA. Caramba, muito interessante falar sobre isso, né? É um over, né? Um over treatment, né? É triste isso, né? E aí exato, você vê uma criança, observem as crianças com dentinho canino, vampirinho, o dentinho do qualquer um observa um canino. Criança que tem o canino reto, bruxismo. E? Criança que tem o canino reto tem uma coisa errada. Essa criança não está respirando. E essa criança que não está respirando, não está dormindo bem, não está produzindo GH o suficiente. É uma criança que vai ter estatura menor. Então, são muitos achados. Ou agitada, ganhando diagnóstico de TDAH. Agitada, exatamente. Eu tive com a Luan esse final de semana, conversei muito com ele sobre essa questão. Enfim, nós nos encontramos e... Um otorrino que é nosso parceiraço. Tô tentando já há um ano trazer. Eu também. A Luan é difícil, né? Luan, recado pra você, por favor, tá? Esperamos compareça. Enfim, e aí eu perguntei pra ele se essa questão quando tem um diagnóstico de TDAH, um TEA, se já é preconizado passar por um otorrino para essa avaliação, né? Orofacial, não sei. Deveria, né? Deveria. Na verdade, por um bom ortodontista ou odontopediatra que tem essa visão do bruxismo, junto com o otorrino. Então, por exemplo, numa cefalométrica, que é um raio-x comum que a gente pede para criança,
alguns adultos também, a gente vê a questão da adenoide numa cefalométrica odontológica. Então, esse evento que a gente estava agora final de semana, tinham muitos ortodontistas. E esses ortodontistas que atendem crianças, eu conversei muito com eles. Falei, gente, vocês estão diante de uma oportunidade de mudar, impactar a vida de uma criança. Cara, é verdade. Em desenvolvimento. Isso é muito sério, é muita responsabilidade. Não dá pra gente fechar os olhos. E ok, vou fazer dente só. É muito além do dente. Então essa é a minha bandeira de luta aí na odontologia. Enfim, acaba que eu acho que eu tô com 41 anos, eu acho que eu vou começar a fazer toda a minha investigação do que você está falando agora. Por que isso? Porque eu lembro, eu entrei na natação com 2 anos, porque alergia. Olha... Alergia. Enfim, me ajudou a colocar no esporte, mas eu não tenho dúvida que eu sempre respirei mal, que eu nunca fui investigado. Agora, com 41 anos, eu tô sentindo que meu sono não tá legal, eu vou passar pelo otorrino. Acho que vou ter que passar lá também, lá na vizinha, lá no consultório, pra dar uma olhada. Fazer uma polissonografia. Exatamente, mas isso impacta muito, né? O diagnóstico, ele é eminentemente clínico ou tem alguns exames que podem ajudar? Excelente pergunta. Hoje, a gente preconiza um protocolo dentro de uma metodologia que eu chamo de, por abreviação, DTC, Diagnóstico, Tratamento e Controle. Então, infelizmente, na odontologia, a gente aprendeu, desde sempre, a colocar uma placa num paciente que tem bruxismo. Então, entrou uma duplinha, né? Bruxismo é placa e botox. E sim, isso tá completamente equivocado. Primeiro que o botox, ele não é tratamento, ele é diminuir força muscular. E a gente tem vários trabalhos mostrando que o botox, com o tempo, você tem reabsorção óssea, remodelação óssea, infiltração de célula de gordura, onde você diminui o tônus muscular. Então, o botox, ele entra quando o paciente tem um baita masseter, que é esse músculo aqui, muito volumoso, tem uma hipertrofia esteticamente desagradável, e tá quebrando tudo e vai passar por uma grande mudança ortodôntica ou de dentes, de reabilitação de dentes. Até entra um botox, mas não como tratamento de bruxismo ou tratamento de escolha. Primeira. Então, isso, infelizmente, ficou muito equivocado. Segundo, a placa, ela depende de vários fatores. Aí vem a sua pergunta dos exames complementares diferenciais. Então, a gente associa dentro da metodologia do D, do diagnóstico, tem toda uma série de perguntas que estão incluídos sinais de estresse, evidências de estresse, formulários de estresse específicos, enfim, uma série de perguntas. Existe a questão do refluxo também, não só o gastroesofágico, porque não chega na boca, mas o laringoesofágico está muito relacionado também aos episódios de acordar, microdespertar. Então, a gente tem apneia, tem refluxo, tudo isso envolvido no diagnóstico do dentista. É um grande limo, né, de evidências. Total. E acaba que o médico não trata, o dentista não trata, ninguém trata. Então, a gente tem essa bandeira aí dentro da Sociedade Internacional de Bruxismo. Mas, voltando à sua pergunta, os 2 exames primários assim, que a gente teria que fazer como dentista, em 100% dos casos, seria, viu uma evidência, colher as informações, polissonografia, em 100% dos casos. Até em criança? Até em criança. E eu chamo de exame da placa diagnóstica, que eu publiquei isso em 2019. É uma placa fina, ultra fina, vermelha, que só sai com atrito. Então, muitas vezes, o paciente ele não tem percepção que ele aperta, o cônjuge não percebe, e aí a gente faz esse exame, que é uma placa ultra fina, 0,3 milímetros, que só sai com atrito. Então, a gente vê exatamente o que ele fez durante 5 a 7 noites. Isso é bem interessante para fazer o diagnóstico de se ele aperta ou se ele range, que são movimentos diferentes também. E o tratamento é diferente para quem aperta e para quem range? É um pouquinho diferente na intensidade, e depende na intensidade do quanto se aperta, quanto range, a gestão muscular que entra no tratamento. Então, o paciente que aperta, ele dói, ele sente mais dor, ele sente muito mais dor e ele está mais propenso à fratura dentária, não ao desgaste. Então, é um paciente que tem a ponta do canino, que tem os dentes lá, mas ele dói e do dia para a noite ele perde um dente, porque ele simplesmente fraturou o dente, longitudinalmente, por causa da pressão. Esses são achados do paciente que aperta. Do paciente que range, ele perde os dentes comidos, mas muitas vezes ele não tem dor associada. Ele só perdeu o dente. E para a criança é ruim, porque tem efeito direto na questão hormonal e GH. É relacionado ao sono. Ao sono. Ah, tá. Geralmente, de manhã, você não range. De manhã, você aperta. Paciente submetido ao estresse, ele trava. Academia, trava. Mas de noite você range mais. E existe uma relação com a ansiedade também, com o bruxismo?
Existe, com O paciente certeza. é mais ansioso. Existe uma relação do o estresse, ele é um modulador, né, forte, e geralmente o paciente que é mais estressado, ele aperta. Ele não range, ele aperta. E durante o dia existe. Existem publicações já falando de mídia digital para adolescente associado a desordens do sono. Isso já está mais do que publicado na literatura. Não é mais a gente acha que faz mal, né? Faz mal. Então a gente tem que modular isso como sociedade, como pai, mãe, como educador, como profissional de O saúde. bruxismo é uma doença, um sintoma, um comportamento? Comportamento. Hoje é um comportamento. Segundo a Academia Americana do Sono, ele é um comportamento, mas ele já foi ali dentro das desordens, dos distúrbios. Nesses últimos 10 anos mudou muito a nomenclatura, mas o que eu vejo na clínica é que pro paciente não faz muita diferença a gente associar ele como um comportamento que eu não deveria ter e tenho, como uma desordem. O paciente ele não entende muito a diferença de uma para outra e acaba que o tratamento vai ser igual. Vai ser transformação de hábitos, preconizar tratamento pré-sono, mudança total dos hábitos desse paciente diante do que ele apresentar. Se ele tiver um bruxismo secundário, entrar ali no distúrbio gastroesofágico, laringoesofágico, entrar na parte de apneia, se é cirúrgica, se não é cirúrgica, se é aparelho intraoral de avanço, se é CPAP, o que é esse paciente, aí difere um pouco. Modulação realmente da gestão dessa musculatura, se dói ou se não dói. Suplementos do sono, que a gente vai trabalhar muito com GABA, com L-teanina, com uma dose grande disso. Ajuste da mordida, se ele tiver, às vezes, dificuldade de encaixe, alguns problemas dentários. E o dispositivo intraoral ideal, que depende desse. Esse tema é bem abordado na formação? Zero. É isso que eu fiquei curioso. Zero. Essa Porque pergunta é vocês ótima. podem dar diagnóstico gigantes, assim, né? Gigantes. Pode ser, Bizarro, pode ser abertura. Imagina, um bruxismo numa criança pode ser um diagnóstico de inúmeras coisas. Inúmeras. Isso é uma grande janela de oportunidade que se abre para o dentista que Totalmente. quiser cuidar do paciente e quiser ter essa relação com a área Integral. médica. Isso é Um impacto total na fisiologia do impacto homem. total. Enfim, eu como sou urologista, tô falando do homem, né? E é uma coisa que eu acho super Total. errada desde sempre, é que a odontologia ela é uma área parte da medicina, né? No Brasil, né? Sim, eu acho Fora, isso um equívoco não também. necessariamente é, né? Portugal é junto, enfim. Agora, a boca faz parte do organismo e parece que a gente Porta de entrada, né? Exatamente. Microbiota. É daqui pra baixo, que é eu o também médico acho. daqui, a boca, o oral fica com o dentista e a gente cada vez mais vê as Isso é tão engraçado. Você lembra quando a gente dava plantão? Não lembra, não? Sutura, daqui pra cima, ó, dentista, daqui pra baixo era briga. Pô, Cabeça e pescoço, cabeça e dentista. pescoço, dentista. É. Já começa ali na formação ali. Eu né? acho bem errado também. Não, eu e acho hoje em bem dia tem errado. tantas doenças que começam literalmente pela boca, né? Enfim, Literalmente. não tem como, tem toda a associação sistêmica. Sim. Não tem como desassociar a boca Parto do restante prematuro, do parto. associado à Tudo. doença periodontal, Tudo. supuração Cara. periodontal, perda Não, óssea. E que hoje é Um monte de estudado sobre o coisa. intestino, ou seja, você já tem uma mastigação ruim só e Sim. já começa ali uma... É. Evoluir com uma desbiose lá na frente. Agora o pessoal que tá em casa assim falou assim: beleza, se ele range os dentes ou se ele sente dor, ele já entendeu que ele poderia ter algum problema. Ou Sim. também não, né? Às vezes também é uma novidade. Mas porque às vezes não ranger ou não doer também pode ter bruxismo, né? O que Sim. essa pessoa poderia sentir para ligar agora um alerta de falar: será que eu tenho esse negócio aí? Olha, um bom achado pra gente pensar, paciente em geral, né? Um ser humano em geral. Roncador, a gente precisa saber se esse ronco é primário ou é um ronco associado à apneia. Então, ronco é sempre tem que pesquisar. Segundo, quando a gente tem evidências como uma pequena fratura aqui perto da gengiva e uma sensibilidade dentária que você não está descobrindo por quê, pode estar associado ao bruxismo. Mobilidade dentária pode estar associada ao bruxismo. Microdespertares inúmeros. Com certeza, quem tem algum distúrbio do sono pode estar associado ao bruxismo. E aí a gente vai
trilhando esse caminho. Ainda é uma grande janela de oportunidade dos profissionais que vão se destacar e entender esse paciente como um todo. E o dentista, hoje, ele está de frente a uma excelente oportunidade de ser reconhecido na área Total. e conseguir conversar com esses médicos. Não, total. Até Total. porque acaba que nós estamos falando aqui é tudo sobre distúrbio de sono. Dificilmente eu pego um paciente que não tem um distúrbio de sono. E Hoje esse em dia, paciente né? é muito mal visto. É. Ou um paciente que tem uma testo baixa, recebe hormônio, e paciente hipertenso ou hipogonadismo, que já tem hoje o paciente com testosterona baixa, já sai nos últimos estudos que é obrigado a fazer uma polissonografia. Uhum. Graças a Deus, né? É. Mas isso duvido. Não faz. Não fazem. Dificilmente o urologista vai pedir uma polissonografia para esse paciente. É legal a gente levantar a bandeira das crianças também, né? Porque o que eu vejo, assim, é um boom de crianças no primeiro ano do fundamental, por exemplo, tomando GH. E assim, quem foi que questionou se range Sono. o dentinho ou não, né? Não, eu tenho que ficar calada, assim, eu fico quase E morrendo, porque senão você muitas começa a vezes- arranjar inimizade, né? Você não pode sair falando, né? Porque E muitas você vezes toca a na mãe, família. é legal a gente falar isso, porque a mãe que está nos assistindo agora pode achar normal, né? Ah, meu filho às vezes range o dente, né? De vez em quando. Isso é um ponto muito excelente que você tocou. Porque antigamente a gente acreditava que o bruxismo, até aquela fase de dentição mista, que é a fase que começa a trocar dente, era um bruxismo fisiológico. Então, assim, é normal, porque ajuda na esfoliação do dente, o dentinho vai cair, é normal. Infelizmente, tem muito dentista que ainda fala isso hoje. Mas não é normal. Então, nenhum ranger de dentes é normal em criança. Principalmente quando ele vem acompanhado com outras evidências. Sono agitado, criança Criança agitada, tela. Então, quando você tem outras evidências, criança que não cresce, você precisa estar muito corretinho para afirmar que aquele bruxismo ali é num determinado momento fisiológico. E ainda assim há muitas controvérsias E literárias. até que horas seria Muito. esse fisiológico? Desculpa, até que idade Até que seria? momento, né? Então, ainda é muito controverso esse bruxismo fisiológico, que antigamente era regra. Não, o bruxismo é fisiológico em criança. Hoje é muito controverso. Você tem literatura dizendo que não, de jeito nenhum, não é normal ranger. E você tem aí alguns puritanos dos antigos ainda falando que é ligeiramente normal. O que a gente precisa perceber é o seguinte: a criança que dorme menos do que, dependendo da idade, né, menos de 10 horas por noite e apresenta um ranger e dorme que tem questões adenoide hipertrofiada, ronca, baba, são salivação, né, hipersalivação durante a noite. Tem um questionário específico para criança. Então, quando a gente pega esse questionário específico para criança, várias dessas respostas estão positivas, não é fisiológico, não é normal, não deveria estar rangendo, não deveria ser o suficiente para a ponta de canino, por exemplo, de uma criança de 6 anos não estar aparecendo. Isso não é normal. E as principais causas são secundárias? Da criança? Boa pergunta. Só pergunta boa, hein? Crianças, a gente sabe que tem hereditariedade. Tem polimorfismo de gene para bruxismo já consolidado na literatura, número 1. Número 2, só que existe a questão, se eu tiver muito técnica, você me fala, tá? Existe a questão da epigenética, né? O que é epigenética? É o meio. Então, não é porque você tem o gene do câncer que você vai ter câncer. Para que você está submetendo aquela criança? E aí a gente tem vários trabalhos científicos mostrando que a rotina dos pais interferem no bruxismo infantil. O nosso último blog da sociedade, a gente tem um blog de revisões de literatura, o nosso último blog desse mês passado que a gente publicou foi exatamente sobre o bruxismo infantil e as relações parentais e, pasmem, pais divorciados tendem a ter filhos com mais bruxismo. Triste, né? A questão psicológica. É, A mas questão tem todo emocional todo da emocional criança. envolvido, Então, né? famílias uniparentais e famílias onde há ali o divórcio, naquele período há uma facilidade para essa criança ter bruxismo. Então, por exemplo, há uma instabilidade emocional no casamento que está acontecendo. A criança apresenta um desgaste dentário, isso tem que ser revisto. Essa criança não está lidando bem com essa situação, não está sendo passada para essa criança bem. Então, a gente tem que olhar a carga emocional, psicossocial, né, que a gente chama, a hereditariedade,
questões gástricas em crianças e respiratórias. Então, seriam os 4 pontos principais da criança. Comportamento, respiração, refluxo gastroesofágico ou laringoesofágico e hereditariedade com o meio. E das causas secundárias, qual é o principal Criança, em criança? a gente não consegue ter Não tem uma evidência uma científica de porcentagem das principais causas. Até porque o grande problema dos relatos de literatura do bruxismo é que a maioria deles é self-report, né? É autorrelato. Então, a pessoa fala que ela tem ou ela não tem bruxismo. Não, todo mundo não passou por uma poucos são os trabalhos que as pessoas passam por uma polissonografia e o X todo é visto daquela forma. Mas o que a gente vê na clínica, porque eu atendo bastante, o que a gente vê na clínica é muita relação com o otorrino, muita, adenoide e comportamento. Caramba, essa relação com o otorrino é muito legal, né? Que um passa pro outro. É. Agora, o diagnóstico em criança é placa também? Ou só a parte, só a anamnese pergunta. também já dá para dar um diagnóstico? A anamnese é o principal, mas em criança a gente está instituindo também pelo menos uma polissono tipo 3 ou 4 de entrada, para ter uma ideia dessa dessaturação, e imagem de raio-x cefalométrica para ver se tem uma hipertrofia ou não, e a placa diagnóstica a partir de 5, 6 anos dá para fazer, para saber se essa criança Essa arranja placa ou é não. o quê? Igual aquela plaquinha que coloca pra... É uma ultra fina, bem mais fina do que a plaquinha, bem fina e vermelhinha. Depois eu posso mandar Isso uma foi imagem criado para vocês. por você? Foi, em Ah, que legal. 2019. Que legal. publicou. Fala um pouquinho sobre publiquei. isso. Então, é um exame, né? Sim. Um exame Mas você que indolor. criou. Em 2019, sim. Chegou no Demais. Brasil uma tinta. Tem um grupo de pesquisador de Portugal? Europa, esqueci agora o lugar. Que faz uma outra placa que tem outro nome, mas é bem parecida. Mas é outro material também. Na época, a gente... Foi na mesma época, na mesma idade. Muito engraçado, eu tava grávida. E aí eu submeti o artigo no dia 31 de agosto. Minhas filhas Essa nasceram... patente no Brasil, não dá mole não, hein? Não, sim, a gente tá fazendo. A gente, inclusive, patenteou a tinta agora. Tá no registro agora. E as meninas nasceram 1º de setembro. Aí eu falei, gente, eu com uma barriga desse tamanho, terminando o artigo, mandando pra revista. Mas é uma placa ultra fina com uma tinta tóxica que só sai com fricção. Ela não sai com água, Cara, não sai que com saliva, maneiro. não sai com nada. Então, por que ultra fina? Porque quanto mais fina a placa é, melhor o ranger natural, porque é um diagnóstico. Então, eu quero que você faça tudo que você faz de noite mesmo. Eu não vou te dar nenhum princípio para você dormir melhor naquele dia de diagnóstico. Eu quero que você faça a realidade. E aí, essa placa ultra fina, o paciente acaba rangendo e a gente vê claramente ali todos os movimentos noturnos. É bem legal. E o paciente se convence. Então, a gente consegue ver todo o mapa do que ele está fazendo A com o partir de dente. 5 anos. A partir de 5 anos. E é fica- uma noite ou são 7 noites? 5 a 7 noites. 5 a 7 noites. 5 a 7 Incomoda? É tipo um aparelhinho, será? Não, é muito fino, muito fino. Mas como é que 0,3 coloca? do É como milímetro. fazer aquele- É como os- se fosse um clareamento, Aham, sim. mas 0,3 Mais do fino milímetro. ainda, né? Mais fino ainda, Legal. para não interferir. Porque os estudos mostram que quanto maior a placa em eletromiografia, mais interfere no movimento. Então, quanto mais fino, melhor. No Brasil, a placa mais fina que a gente tem é 0,3. E Lá fora a gente eu tem fico muito 0,1. curioso, a polissonografia em criança. Eu acho que até para explicar para os pais, que às vezes, quem já fez polissonografia, é ruim, imagina numa criança pequena, como é que funciona? Então, essa é uma boa pergunta. Deixa eu só voltar aqui do hábito infantil. Teve um ponto que a gente não falou, que sem perceber, às vezes a mãe, o pai, o cuidador, quem esteja com a criança, tem uns hábitos nocivos sem perceber. Exemplo, mate. Mate tem cafeína. Às vezes você vai, vamos fazer um lanchinho depois da escola. Pede um mate. Não pede um mate. Mate não pode. Não para criança depois de 5 horas da tarde. Então, às vezes, tem uns hábitos muito pequenos que a gente não foi educado para isso, para ter uma qualidade de sono bom. Então, isso é um ponto importante dentro quando a gente fala de criança e adolescente. Só para emendar nisso aí, a gente não vai perder a pergunta não, pessoal. Polissonografia de criança. Polissonografia, tá aqui no tique, mas olha só, e a alimentação hoje? Porque você Excelente. falando muito de canino, mas antigamente a gente comia bastante proteína, carne vermelha, né? E agora com essa alimentação ultraprocessados, enfim, muito carboidrato, como é que tá? Existe uma relação também da alimentação ruim hoje com essa Inflamatória, né?
Tudo que for inflamatório vai piorar, com certeza. Agora, à noite, a gente, tanto em crianças quanto em adultos, a gente vai evitar carne vermelha. Tudo que for de digestão difícil, a gente vai evitar à noite. E um detalhe também, isso já entra em tratamento, tanto criança quanto adulto, principalmente adulto, não comer pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir, né? Às vezes a pessoa vai, a rotina, colocou as crianças para dormir e tal, agora eu vou jantar. Quando vai dar 9 horas da noite, carne, feijão. Mas acho que o Diogo perguntou, acho também, né, que ele queria saber em relação à dentição. Dentição, mudou ele fala direto. A relação direta. A relação direta da mudança da nossa comida de antigamente para hoje. Em relação aos caninos, os sisos, a dentição em si, ela mudou? Não, assim, de desgaste dentário. Não, a gente vê mais o bruxismo como um atuante de perder a ponta dos caninos do que uma alimentação. Do que a alimentação, A gente tem mais essa relação da eu penso mais até hiperfunção. pelo esforço, sabe? Antigamente, imagina, a gente precisava do canino. Hoje em dia... Evolutivamente não tem essa relação. Não. Tá. Os terceiros molares, sim. Porque a maxila e a mandíbula diminuem. Os sisos. Ah, tá. Os sisos, sim. Os sisos, sim. Os sisos, sim. Algumas pessoas já não têm sisos, né? Existe um perfil da face que tá mudando, realmente. Eu tenho menos um dente embaixo. A genesia. Ainda é considerado uma genesia. Inteiro, meu irmão falando que era fenomenal, bullying, porque eu tinha menos um dente. Falei, eu sou um fenômeno. Fenômeno, joga na loteria, tô brincando. Voltando à polissonografia das crianças. Crianças, vamos lá. Realmente, polissonografia em adulto, em laboratório já é difícil, imagina em criança. Tem alguns lugares que fazem especializados em crianças, mas também tem estudos mostrando que o resultado de quando você faz uma poli num centro... Gente, para quem não sabe, polissonografia é a leitura da noite da pessoa. Então, ou ela dormiu bem, ela dormiu mal, o lado que ela dormiu, se movimentou músculo, se não movimentou, se teve apneia, se não teve apneia, e todas essas partes, a profundidade do sono, etc. Então, o que eu preconizo, né? O que a gente, como sociedade, preconiza? Quando a gente tem de porta de entrada uma poli, mesmo que seja uma polissono tipo 4 ou tipo 3, que não é aquela polissono que tem eletromiógrafo, a melhor de todas, não é. Mas se você fizer em todos os pacientes, como dentista, todos os pacientes uma polissono dessas, você está ganhando uma grande oportunidade de diagnóstico. Aí você faz em todos esses pacientes em casa, com um oxímetrozinho, IA, não é o relógio, é uma polissono padronizada com um registro da vigilância. Eu idealmente faço isso em todos os pacientes, ou 4 ou 3, que é mais fácil. É um reloginho, é o oxímetro, você vê se aquela criança ou aquele adulto está desaturando na própria casa dela. Deu ali muito resultado ruim. Aí a gente manda para um centro. Mas é mais raro quando você vê isso. O paciente já está com todos os sinais de que ele tem aquele problema. Maxila hipertrofiada, né? Tem uma mandíbula para trás, tá com obstrução de via aérea. Eu tô vendo que ele tem esse problema, ele precisa. Todo o questionário dele tudo deu. Já deu uma oximetria baixa em casa? Às vezes é só para notificar, né? Mas não se chega a ser um exame de padrão ouro preconizado, não, né? Não, padrão ouro vai ser 1 ou 2, preferencialmente a 2, a polissono tipo 2, que são os mesmos sensores que ele tem na poli 1, mas ele faz em casa. É o ideal, tanto para adulto quanto para criança. Às vezes é mais difícil, mais caro. Agora você falou da cafeína também em relação ao mate para criança, mas adulto também. Cafeína, álcool, medicamento também está relacionado, né? Total. Cafeína tem a meia-vida de 6 horas, né? Então, se a gente vai lá, uma média, né, de 6, 7 horas. Se eu tomo uma cafeína 3 horas da tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, eu tô diminuindo a minha cafeína. Se eu tomo uma cafeína 4, 10 horas da noite tá lá ainda. Passando aqui para te fazer um convite rápido para você conhecer a comunidade Ânima, que é um ambiente exclusivo onde as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast se reúnem para ter acesso mais aprofundado ao conteúdo dos professores que passaram por aqui. Quando eu comecei a minha caminhada na fé católica, eu também tinha dificuldade de entender como aplicar tudo que eu estava aprendendo na vida e de uma forma concreta. Porque uma coisa é você conhecer e entender os princípios católicos,
Mas outra bem diferente é você saber como viver esses princípios na sua realidade e em todas as áreas da sua vida. Foi pensando nisso que nós criamos a comunidade Ânima para facilitar o seu processo de formação pessoal e espiritual. Lá você vai aprender como viver a fé católica na prática, com as pessoas que você admira e que vivem, de fato, aquilo que ensinam. Você vai ter aulas sobre virtudes com a Kênia, sobre batalha espiritual com o André Prazeres, sobre casamento com o Tiago Andrade e muito mais. E você vai ter acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. Então te convido a conhecer a melhor comunidade e a estar aqui junto com a gente, apoiando mais de perto o nosso podcast e tendo essa experiência de conseguir, de fato, viver o catolicismo na prática em todas as áreas da sua vida. Então, a cafeína precisa ser reduzida. Para quem tem algum problema de distúrbio de sono e tem os sinais, a gente vai reduzir a cafeína lá para 2 horas da tarde. E o no máximo. pré-treino? Meu paciente hoje toma pré-treino 6 horas da tarde. Nossa, 6 horas da tarde. socorro, Deus. Pré-treino. Mas pior que isso não é incomum, né? Não é incomum. Isso faz parte do tratamento. Por que a gente acabou conseguindo ter uma visibilidade muito grande dentro ali da odontologia? Porque a gente conseguiu colocar num formato como educar esse paciente, quais são os hábitos nocivos, que horas eu passo isso para ele, qual é a consulta que eu determino esse tratamento. Então isso é bem... Tem que ser muito personalizado. Muito personalizado. Agora, por exemplo, o bruxismo, a gente está falando muito do sono, mas ele também pode trazer alterações na face? Hipertrofia, às vezes, de ângulo da mandíbula, osso, maior crescimento ósseo aqui, esse ângulozinho aqui da mandíbula, às vezes a gente tem em raio-x essa hipertrofia. Masseter também, que é esse músculo quando você morde aqui, ó. O pessoal que está em casa morde, sente esse músculo aqui. Esse é o masseter, às vezes ele fica hipertrofiado. É a pessoa que tem a carinha mais quadrada, né? Então, por uma hipertrofia desse masseter, pode trazer alterações desse tipo. Crescimento ósseo, maxila e mandíbula também. Exostose, uns ossinhos aqui, assim. Mas o bruxismo sempre tem uma causa no adulto ou ele pode ser fisiológico? Sei lá, um dia na vida eu acordei com dor. Aí só foi aquele dia que eu lembrei. Ou eu só lembrei aquele dia, mas eu sempre tenho e não sei. Ou aquele dia você pode ter sido. tido um evento estressor que você apertou os dentes pontualmente uma única vez. Sem estar associado a nenhum outro achado e aconteceu uma única vez? Pode. O paciente, vou falar aqui um outro quadro, vamos jogar para a área do gastro. O paciente teve um evento, sei lá, de diarreia, ou teve prisão de ventre 1 semana, constipação 1 semana. Significa que ele é um paciente de disbiose? Não. Significa que naquela semana ele ou se alimentou mal, ou teve alguma questão, mas ele não é um doente que precisa de tratamento. Então, pontualmente, uma única vez, sem estar associado a um diagnóstico conclusivo, não. Mas também pode ser um paciente assintomático que naquele dia... Pode, mas o mostrou assintomático, sintoma, né? essa é a minha missão, de educar a comunidade odontológica, de enxergar as evidências. Porque o assintomático, o paciente pode ser assintomático e ele não sentir, mas o dentista enxerga. Se ele tiver com um olhar atento à boca, ele enxerga. O que o dentista tem que ver? Até As mesmo o principais pessoal que está em evidências, casa boa. vai falar assim, olha só, eu não sei se eu tenho, mas você, meu dentista, tem que ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. A galera anota tudo e leva, hein? Anota aí, Se printa, prepara que printa, essa não dá rafa pra vai printar. subir, hein? Anota, aí. pega ali o Atenção, papelzinho pra alunos falar, de Arthur André. dentista, você precisa ver isso, isso, Dentista, isso, isso. observe. É melhor do Observe que a minha pegar o chat boca. GPT, porque outro dia É fizeram melhor. consulta comigo com o chat GPT. Vai lá, Doutora vai André nessa. Mello, vai lá no Instagram. Vamos lá. O que você precisa observar? Evidências clássicas do bruxismo. Língua dentada. Então, coloca a língua para fora e vê aquela língua toda marcada. Essa língua é de sucção noturna. Língua dentada. Língua dentada, exostose, crescimento ósseo aqui. Recessão de raiz. Abfração, que a gente chama, que são as lesões que quebram um pedacinho do dente aqui na cervical. Masseter hipertrofiado, ângulo da mandíbula hipertrofiado, fraturas, fissuras, perda de ponta de canino. Tudo isso o dentista vê todos os dias. Mas no rapidinho, consultório. não só dentista, eu acho que o médico poderia avaliar. Óbvio, caramba. Nossa senhora! Caraca! Pega uma Pega uma água. Traz Volta aí. um mate pra agora. Volta. Sem Uma tanta cafeína. precisão igual o dentista, mas Aham. assim, o que eu quero dizer é uma avaliação. Um paciente com distúrbio de sono, acho que vale a pena o médico aprender a olhar o mínimo ali pra saber Sim. indicar. Sim.
Excelente, não, acho isso excelente. Eu acho que esse é um casamento, Sim. né? Eu acho que um chutar a bola pro outro é fundamental. Eu tenho uma paciente cardiologista, isso me marcou muito tem 2 meses. Cardiologista, eu recebo, né? A gente fez um prontuário que é um dashboard, enfim, os dentistas que são meus alunos recebem, a gente manda o link para o paciente já em casa e tem todas as perguntas lá que são relacionadas à saúde geral e distúrbios do sono e evidências de bruxismo. Beleza. Aí eu recebi o prontuário dela, não tinha visto a profissão dela. E estava escrito assim, motivo da consulta, tive um câncer de língua por bruxismo. Aí eu peguei o papel que eu imprimi, aí falei assim, ela não sabe o que ela tá falando, né? Câncer de língua por bruxismo, não é possível que eu falei, que tenha sido um trauma tamanho desse. Sim. Aí quando eu olhei a profissão cardiologista, eu falei, bom, ela sabe o que ela tá falando, ela não é uma leiga. Sentou na minha cadeira, menos de 40 anos. Sem tabagismo? Sem tabagismo. Carcinoma de células escamosas. Bizarro. E aí eu falei pra ela, você deixa eu publicar o seu caso? Aí ela falou que deixava. A gente tá tratando, ela tá no meio do tratamento. Fiz o prontuário, a gente chama de DP4, diagnóstico por 4 formulários, que tá tudo dentro do link. Aí quando eu olhei, os hábitos não eram tão nocivos. Tava lá, constipação. Eu falei, fulana, como é que é a sua relação com o banheiro? Desde sempre que eu me entendo por gente, eu vou no banheiro no máximo uma vez por semana. Cara. Pode tirar ideia também, né? Aí eu falei, uau, vamos tratar isso? Mas aí a gente tem uma relação que tem um significado em relação a apertar os dentes. Resumindo, tem 8 pessoas no Brasil, 8 meninas, mulheres, menos de 40 anos, com câncer associado a trauma por bruxismo. É Caramba. real. Então, metade assim, da língua e esvaziamento cervical. Mas ela não percebe Por trauma. o trauma, por exemplo. Não, Mas porque o de trauma noite. não é sempre no mesmo local para fazer a Não. lesão ali? Porque A a grande lesão maioria, sim. do A grande tumor maioria, seria sim. num local específico. Borda da língua. Borda da Lembra que língua. eu falei da língua dentada? É isso. A pessoa pressiona tanto que ela fez uma Ela lesão. vai se adaptando à dor, né? É uma dor crônica, ela vai se adaptando àquilo ali, e aí vai epitelizando, vai mudando, né? Vai, exato. E aí, num segundo momento, bizarro ela fez uma isso. leucoplasia, mas aí não era maligno. Resumindo, fizemos o diagnóstico, ela já veio com câncer, biópsia, tudo, e aí tratou, etc. Hoje ela está em tratamento junto com uma gastro que tem uma visão totalmente integrativa com a gente, e ela já está indo no banheiro todo dia. Olha que legal. E aí, voltando ao que você falou, do termogênico. Eu vi os hábitos, não pareciam ser hábitos tão nocivos, mas eu faço um reporte enjoado com o paciente. E aí eu fui lá, vamos lá, horário que você vai pra academia, segunda, terça, eu faço isso, quarta, nananana. A gente preconiza ser diário mesmo, né? Aí tá lá, aí que horas você malha? 5. Tá, 5 eu já começo a pensar assim, você faz uso de pré-treino antes? Faço. E que horas você termina? De 5 às 6 eu faço, de 6 às 7 e pouca, sei lá, eu faço spinning. Aí eu falei, aí já tá demais pra você. Fora o cafezinho, né? O termogênico. Não, e antes o cafezinho que ainda soma, né? Exato. Então, assim, você vê que é uma médica, uma cardiologista, e a gente fez essa relação. E detalhe, nunca tinha feito uma polissono apneia leve. Então, Caramba. olha que legal. Cara, e outra coisa, ela é cardio. Ou seja, a cardiologia tem essa questão um pouco Então, do sono, enfim. Pior que não. O médico é uma... Eu falei pra ela, fulana, eu preciso de um cardiologista pra dar aula de apneia pra Sociedade Internacional, vamos? Aí ela, não gosta dessa parte, não. Cara. A apneia não é todo cardiologista que gosta, não. É um tema tão interessante, eu tô Eu acho adorando. também. É sono, é algo porque assim, na É verdade... o futuro, eu acho- né? Gente, na realidade é a base de tudo. É a base Pra mim, é um de dos tudo. Sem o 4 pilares sono, mais você não come importantes. bem, você não malha bem, você se estressa, você não faz Sim, nada. É o Esse sistema de principal. recompensa na comida. Você vai comer mal, você não vai malhar, você não vai ter disposição nenhuma. Isso vai te estressar, ou seja, você atrapalha todos os outros Tudo. hábitos. Fora o sistema linfático, né? Que aí o neurologista vai explicar muito bem.
que é a questão das células da glia, que foram descobertas há pouco tempo, que é a varredura cerebral. Então, a gente tá cheio de gente sem perdoar, com dificuldade de processamento emocional, que não dorme. Aí vai lá e toma um antidepressivo. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar pro início. Vamos voltar pro início de tudo. Não, eu acho que é importante só para chamar a atenção da importância desse tema, o distúrbio do sono hoje, né? Hoje existe uma pandemia de homens com queda de testosterona e hipogonadismo. E a principal causa óbvio, a obesidade, mas é o distúrbio do sono. Que está relacionado, né? A apneia com a obesidade. Exatamente. Sim. Então você vê que tá tudo engajado. Mas imagina, aquele paciente, ele tá com uma testo baixa, ele vai no médico, não vão avaliar qual a causa do hipogonadismo, vai tomar uma testosterona sem o menor motivo, só que na causa... Bloqueia mais ainda. A principal causa, obviamente, é a obesidade. A obesidade tem relação com a apneia, mas não necessariamente todo paciente que não é obeso, né? Não pode Que é ser obeso, não magro. é apneia. Exatamente. Não, e paciente que é magro Sim. pode ter apneia e Sim. ter baixa de testosterona. Sim. E aí, ninguém vai investigar aquele paciente magro. E tem gente que tem apneia e que não ronca. Olha só, imagina aquele Sim. paciente magro que não ronca, que tem os hábitos bons e que tem uma baixa de testosterona. É testosterona que vai tomar e ninguém vai desconfiar que ele tem uma apneia do sono, porque ele não ronca. o sono não reparador. Exatamente. E que aquela apneia do sono que não foi investigada porque ele não ronca, e não quer dizer que Exato. por você não roncar você não tem, é a causa da baixa de testosterona que ele E tá o tendo. sono é muito banalizado, porque hoje, no momento, as pessoas têm que trabalhar, e ninguém tá se preocupando com sono. A quantidade de horas, né? A gente fala que... Tem qualidade. E nem qualidade, né? Sim, mas só a quantidade já é um ponto muito importante, que é a sociedade da alta performance dorme tarde e acorda cedo para produzir mais. Mas você precisa de 7 horas ali de sono, de 7 a 8 horas. Sim. A gente tem os curtos dormidores e os longos dormidores, né? Mas a média é de 7 a 8 horas. Então, 7 horas você fica bem. A grande maioria fica bem com 7 horas de sono. Mas tem muita gente que é o dedinho na rede social, tarde da noite, com aquela luz inibindo melatonina, aí toma ali uma medicação para dormir, é desesperador. Aí prescrevem Donarém, Zolpidem, todos os Zens, quetiapina, tudo à torta e à direita para todo mundo, e o cara tá com os hábitos horrorosos que impedem ele de produzir a própria melatonina dele, em vez de ir para uma suplementação, em vez de ir para uma linha mais coerente, né, e saudável. Sim, ao invés de identificar o que é, Motivo. né, o motivo. Porque, assim, o que eu sempre falo, melatonina ou qualquer outro suplemento que seja, até para melhorar o sono, é uma dipirona para uma febre diante de uma pneumonia bacteriana. Até a gente descobrir a bactéria ali e tratar com antibiótico, né? Uma analogia, vamos dizer Sim. assim. Porque a melatonina também. Hoje em dia tudo é melatonina. Ah, eu estou Não, com insônia, melatonina. Qual é a causa da insônia? É óbvio que entre você não dormir e dormir com melatonina, eu vou Sim. te dar a melatonina para você dormir e buscar a causa da Sim. insônia. Só que hoje não, tudo é assim, não durmo, melatonina, não fico bem o dia inteiro, aí tomo um remédio para ficar acordada. Exato. Né? Aí tô depressivo, aí tomo um remédio para depressão. Aí eu fiquei chapado demais, eu tenho que tomar um remédio para ficar alegre. Cara, você tá lá olhando, o povo só tá automedicado, né? Sem qualidade de vida Sim, e sem fazer o básico, foi o que você falou, né? Cheio de antidepressivo, mas tá lá, come mal, dorme mal, não faz exercício físico, tá lá reclamando. E com antidepressivo. Eu sou radicalmente contra isso, assim. É óbvio que os antidepressivos têm a sua indicação, mas a grande maioria não precisava estar tomando um antidepressivo. É porque existe muito, tem aquele viésinho, né, daquele triângulo, né, da parte ali metabólica, da parte de neurotransmissores, da parte bioquímica. Então, assim, a parte bioquímica sempre vai existir, de fato, aquela indicação, mas se todos os outros parâmetros não Ajustados. forem alinhados, você, de fato, só está tratando uma quando tem realmente a indicação, né, o antidepressivo, ele tem o seu local. Mas antes, a gente tem que olhar isso como um todo, né, como que é a parte neuroquímica, qual é a parte metabólica, e isso é ignorado. E até porque você vai reduzir a dose. É igual o CPAP. A gente usa o CPAP, usa a apneia avançada sempre, mas dali da leve, inicialmente moderada, de repente você consegue um aparelho intraoral ou diminuir o fluxo do CPAP de oxigênio, ou associa com uma conduta de emagrecimento. Será que esse paciente precisa disso o resto da vida? Mas a gente, muitas vezes, é triste falar isso, mas muitas vezes o profissional não quer gastar tempo educando o paciente. Sim. Ele não quer gastar tempo trazendo os hábitos importantes, trazendo a reeducação. Exatamente. E aí, isso... Por 2 motivos. Um, às vezes, por não acreditar mesmo que isso funciona. Porque não faz nem com ele. Não, porque porque não não faz estuda, nem né? que ele nunca Não tem nem como estudou isso na acreditar. faculdade. E segundo, porque ele fala assim, cara, eu não vou falar, ele não vai fazer mesmo.
Não acredita no outro ser Não humano, acredita né? no outro ser humano. Mas a gente tem que Não, acreditar. com certeza Não, aí tá absoluta. na profissão Essa é a errada, nossa. pô. Exatamente. Então simples. muda de profissão. Porque senão aí você vira um Exatamente. técnico, não um Exato. profissional de saúde. Exatamente. Mas essa é a minha luta na odontologia. Eu falo, cara, você não é só um fazedor de dentes. Você é um profissional de saúde. Hoje uma consulta de 1 hora é exatamente isso. 40 minutos educando o paciente. Educando o paciente, é isso. E é legal, e a gente tem tantos depoimentos. Primeiro de transformar a vida dos próprios dentistas dentro da sociedade. E depois dos pacientes. Paciente que voltou para academia, paciente que largou antidepressivo. Caramba. Na mão do dentista. É óbvio que o dentista não vai fazer o desmame, jamais, em tempo algum eu vou ensinar isso. Mas ele vai conversar com o psiquiatra, ele vai suplementar, ele vai melhorar o sono. Às vezes ele fez um papel ali de educador do sono que ninguém fez e o cara se comprometeu. Acabou. Eu dou 3 meses de tratamento de bruxismo. Em 3 meses eu falo pro paciente, se você se comprometer comigo 3 meses, você muda. Mas tem a sua parte. E aí a gente faz esse 90 dias de acompanhamento. E como que é esse 90 dias de acompanhamento do tratamento? Aí tem basicamente 4 rotas diferentes, né? Tem a rota do bruxismo, leve, moderado, avançado, sem dor e sem apneia, que é mais simples. Realmente é uma rota de reeducação, algumas gestões musculares, mas é mais simples. E suplementos, né? E tudo isso que eu expliquei, dispositivo pertinente. O cara que tem dor e não tem apneia, esse precisa de umas consultas de gestão muscular mais intensas, porque a musculatura dele já está bem hipertrofiada e bem nódulos, bem alguns ativos, alguns latentes. Tem a rota do cara que não tem dor e tem apneia, mas que a gente tem que melhorar essa musculatura para ele ir para o aparelho de apneia. E tem a rota, que essa é a pior, do cara que tem apneia e dor. Esse é o pior, porque muitas vezes ele aí entra na parte da DTM, né? Que ele tem dor articular associada também, tem uma degeneração do côndilo, da cabeça da mandíbula, aí tem outras questões. Tem que dar uma pesquisada em questões de teste reumático, ver doença degenerativa na família, isso pode acontecer. Mas essa é a pior de todas, é a mais rara. Eu tô abismado aqui pro leque que é o bruxismo. Não, é enorme. Enorme, né? Enorme. Eu já tinha conversado com você, mas assim, eu não tinha ideia disso tudo. E quantos pacientes passam na nossa mão e eu queria que você contasse. A gente teve um caso em comum, né? Sim. E aí, como é interessante isso, porque eu como médico, né, com essa visão funcional, um otorrino e você. Sim. O que ele tinha mesmo, inicial? Ele tinha muita coisa, né? Ele tinha dor. Ele veio para mim através do otorrino, do Aluan, por causa da DTM, da dor localizada. Só que assim, 90 e tantos % das DTMs não são articulares, são musculares. É mais fácil da gente resolver. E o dele tinha uma questão articular. O caso dele foi bem interessante. E ele tinha questões emocionais fortes ali, estava mudando de país, a mulher de outro país, né, aquela coisa toda, e de trabalho e tudo mais. Tinha uma insônia crônica associada. Aí você entrou com toda a parte de hormônios e os suplementos relevantes da sua área. E eu entrei com ele em gestão muscular, salvei ele, porque ele estava indo para um alinhador dentário. Isso que eu ia falar, a placa, né? Eu lembro que você mandou o áudio. Ele estava indo para um alinhador, iam colocar um alinhador nele, não era hora de alinhador. E ele tinha sinais de refluxo, então a gente modulou toda a parte de dieta, de suplementos, você fez isso. Horário de dormir, ele dormia de madrugada, a melatonina dele endógena já estava indo pro pé. Paciente que dorme meia-noite não vai dormir bem, dorme meia-noite já é errado. Sua melatonina já está diminuindo nesse horário, você já está indo errado. E tinha toda a questão de tela, toda a questão de altura de mandíbula, né? Ele tinha uma questão de dor aqui também. E aí a gente fez os ajustes comportamentais, coloquei uma placa nele, para ele dormir e liberar o espaço, fizemos agulhamento, TENS, laser terapia, toda essa parte muscular, 4 ou 5, porque foi rápido, né? Ele ia embora do Brasil, E ele ficou super bem. Eu lembro que foi um mês, acho que foi um áudio que ele mandou pra você, mandou pra mim, cara, mudou a vida dele.
Foi. Mudou a vida dele. Acho que Inclusive, eu vou interessante. fazer uma rechamada dele. É bom lembrar. Saber se ele tá bem. É bom. Você ainda continua com a vida mudada, né? Esse controle é importante. Esse controle Eu conheço bem ele, liga. Liga pra saber se ele tá E bem. ela marca em cima, ele mandava uma mensagem aqui. Caraca, ela tá aqui, vai. Vem agora. Tem algum- Mãe braba. Tem algum uso de medicamento para tratamento de bruxismo? Ou não? Não, assim, toma esse remédio que vai resolver. Não, Nada não, porque é disso, né? multifatorial, né? Então, assim, eu abri um leque aqui O gigante. que tem de mais novo é o que você está falando em relação à parte do tratamento do bruxismo. Sim. É fazer essa roupagem, definir essas rotas e ajustar. focar no tratamento. Sim. Existe alguma idade que geralmente é mais comum o bruxismo? Ou pode piorar com mais idade ou não? Existia, né? Agora, infelizmente, as nossas crianças estão bem assoladas. Sim, tá bem comum. É tela, né? Muita tela. Mas não né? era uma coisa de criança antigamente, por exemplo? Não, era muito. Por isso Muito que eu falei, raro, era né? muito Porque que é era até o fisiológico. Era fisiológico, tão né? pouco que é fisiológico, Hoje em sabe? dia- Não era tinha uma pouca coisa, hoje, né? não. Hoje a gente já tem, infelizmente. Até Hoje porque é tem as crianças já estão muito patológico super mesmo. estimuladas, ansiosas, já sim. tá muito relacionado com isso, né? Essa coisa de tela é engraçado, né? Minha filha pegou meu. Elas têm 6 anos, né? Tenho gêmeas de 6 anos. Aí ela pegou meu celular, ela nunca rolou tela, né? E aí ela olhou assim, instintivamente, ela, mamãe, posso botar uma música? Pode. Aí ela botou no YouTube, e eu falo assim, não pega o celular da mamãe, que o celular da mamãe é de trabalho, não pode. Ah, tá bom. Aí ela pegou o celular e ela fez assim, ó, tchá, instintivamente. Eu falei, gente, ninguém ensinou isso pra ela. Já nasce com isso, né? Aí ela fez assim, aí eu, pode parar. Rolar dedinho na tela do computador na sua idade faz mal pro cérebro. Você não tem cérebro pra isso. Aí ela ficou olhando assim pra mim. Falei, não tem cérebro. Tira, pode parar. Aí ela ficou olhando. Aí eu contei isso pra uma aluna minha. Aí ela, que horror, professora. Falei, que horror nada. Tô criando uma mulher forte. Aquilo ali é dopamina, né? Cocaína na sua cabeça. E é impressionante, impressionante. Então, assim, é esse clivo, né? Que, infelizmente, a gente, por ser mais esclarecido, a gente consegue entender o quão isso é deletério pro cérebro. Mas a grande maioria não consegue. E acaba deixando sem maldade, deixando por deixar. Então, acho que o nosso papel de educador realmente é muito importante. Com certeza. E o bruxismo? Algo, eu vejo falando muito. Isso sempre foi pouco falado, ou agora que está vindo muitos casos, ou vem aumentando o número de casos? Vem aumentando, desde a pandemia, vem aumentando muito. Então, assim, nos últimos 5, 6 anos, se publicou mais, se for lá no PubMed, que é o artigo, né, que é o site de busca de artigos científicos da parte médica, se for lá no PubMed, você vai ver que nos últimos 5 anos se publicou mais sobre bruxismo do que nos últimos 15. Então, assim, realmente aumentou muito a prevalência. No Brasil, chega a 40% da população. É muito alto. É muito alto. E a gente vive uma epidemia de depressão né? no Brasil e ansiedade. Então, isso realmente está associado. Tanto da parte do estresse, quanto da parte da medicação secundária. Que a gente conversou. Cara, sim. Então, Surreal. é surreal. Não, eu tô abismado. Que tema Surreal. maravilhoso, hein? Esse tema é bem legal, né? Não, e é muito legal você falar assim, não só pra gente, é o médico ter um olhar global para isso, obviamente, e sempre colocar também os dentistas, né? Hoje em dia não tem como avaliar um paciente sem eu olhar a boca e perguntar quanto tempo que ele vai ou não vai no dentista, né? Sim. Isso é um Gengiva fato. sangra, Não, total. né? Tem Tem pontos todo diferentes. uma anamnese bucal. Agora, você mesmo, né, como professora de novos dentistas, né? Olha o mundo que você está abrindo para eles, né? Que é um trabalho que você Puta faz, louco. né? É. Você já faz isso. Você já Ela é é professora. pioneira Sim, nisso. eu sou pioneira nisso. Hoje, assim, eu comecei a buscar o bruxismo muito cedo, desde 2009. O motivo era porque as restaurações quebravam, na verdade. Aí você queria entender por quê. Eu queria entender por quê. Eu já tinha mestrado em ciência dos materiais de tudo militar de engenharia e a restauração quebrava. Não Como tem assim? sentido. Se eu não consigo resolver, quem consegue? Então eu comecei a buscar muito. Eu sempre gostei muito, né, dessa área. Eu fiquei na dúvida se ia ser médico ou dentista. E, na verdade, quando eu queria ser médico, eu queria ser cirurgiã plástica. Nada a ver, né? Acho que hoje eu seria neurologista. Mas, brincadeiras à parte, aí fui buscar isso. E aí descobri um mundo enorme, né? E quando você descobre isso, e o impacto na vida das pessoas, você começa a ver mudar, a gente conseguir escrever a metodologia e desenvolver a sociedade. Então, realmente é muito legal. Tive agora com 300 dentistas, foi muito legal. Foi muito legal. Era um curso seu? Um curso meu, 3 dias. Eles não saíram de 8 da manhã às 9 da noite. Foi aqui no Fala Rio, um São pouco Paulo. desse curso pra gente. Você faz o Foi quê? aqui no Rio. Anual?
Não, eu faço de 2 em 2 meses. Mentira, de 2 em 2 meses. Caramba. A gente entende que Dentistas, prestem atenção Caraca, aqui, cara. por gentileza. Às vezes eu faço em São Paulo, às vezes no Rio, agora eu vou pra BH. Eu tento fazer um pouco mais no Rio por causa das meninas, né? Das minhas filhas, pra não sair tanto. Mas Mas é um curso só contigo? 90% é só comigo. Caraca, 3 dias? 3 dias. A cada 2 meses? A cada 2 meses. Eu tô desenvolvendo outros dentistas, né? Mas é uma Mais, metodologia galera. muito nova, E a gente vai fazer a nossa convenção agora em julho, em São Paulo. Em julho, a nossa primeira convenção internacional. A gente tem dentista de Portugal, do México, Latam, Dubai. A gente tem, porque tem um online, que trabalho né? legal, né? Muito legal. Virou um grande chamado. E assim, é muito legal, porque aí falando um pouco de Deus, né? Ele entregou uma forma, assim, da gente ajudar o estilo de vida das pessoas. Não, é de chorar. Quando eu pego, às vezes eu fico assim, gente, os dentistas falando no microfone, eu deixo alguns alunos falarem, né? Ela falando que estava desacreditada já da profissão, que estava sem vontade de estar lá só para restaurar a dente. Aí quando descobriu isso e consegue ajudar os pacientes, faz diagnóstico de apneia, sentiu uma energia totalmente diferente de propósito, de vida, né? Eu achei que uma frase muito legal e relevante, especialmente que você falou, é que, caramba, pra que você tá aqui? Não é só pra montar dente, né? Criar dente, né? Você pode realmente impactar na vida humana dessa pessoa, Sim. né? Na saúde dela, de fato. E desenvolvimento das crianças, né? Sim, Isso é adulto. muito legal. E hoje eu acabo fazendo muita reunião com médico, então eu preciso de neuropsiquiatra, de vocês, de otorrino, pra gente formar uma grande rede Sim, de isso profissionais aí, que entendam sobre esse assunto para que a gente possa junto reestruturar realmente a saúde do indivíduo, né? Que vai precisar de todo mundo. Com certeza. E o bruxismo, ele tem cura ou tem controle? Tem controle. Não tem cura. Não. Não tem cura. Não. Eu gosto A muito partir de do momento comparar que com a tem, obesidade. mesmo você tratando a causa crônico, secundária, Crônico. Sim, vamos lá. Boa pergunta, ótima pergunta. Inteligente. O cara tem apneia, tá obeso. Aí descobriu um bruxismo secundário, aquela apneia. Reduziu a obesidade, reduziu a apneia, reduziu as evidências de bruxismo. Melhorou a qualidade do sono. Enquanto ele se mantiver nessa situação, muito provavelmente ele não vai ter episódio nenhum de bruxismo. Obesidade. Então, assim, eu gosto muito de comparar com obesidade. Se você é obeso, você precisa morrer obeso? Não. Mas se você emagrecer e voltar aos hábitos deletérios, é crônico. Você vai voltar a esse problema. Então, assim, dependendo muito da causa, você vai resolver. Em criança, por exemplo, muito mais resolutivo. Se a causa for respiratória, uma instabilidade emocional da família, você resolveu as duas coisas, acabou. Mas na literatura é crônico. Só que lembrando, a gente publicou mais nos últimos anos dos 5 anos do que nos últimos 15, 20. Então, é um assunto que toda hora sai uma pesquisa recente, nova. né? Inclusive, a gente tem dentro da Sociedade Internacional de Bruxismo, a gente tem um braço hoje de pesquisa. Eu tenho uma pessoa lá, contrato assinado, só para escrever artigo da nossa casuística. A gente tem mais de 8 mil prontuários catalogados no dashboard. Caramba! Já imaginou quanto de pesquisa que não vai sair? Bem legal, né? Nossa, Mais muito de legal. 8, porque a gente faz muito essa parte da tecnologia junto. Então, mais de 8 mil prontuários escritos. Imagina esse N. Caramba, é absurdo. A não gente tem tem que discutir. vários. Não tem que discutir. Não tem. Exatamente. E você trabalha com isso também, você faz. Não é Trabalho. só professora. Não. Não largou a 3 mão. Você consegue Não, dormir? exatamente, porque assim, Então, minha mãe é professora, a cada 2 dentista. meses um curso de 3 dias, misericórdia. Você ainda trabalha também. Eu amo atender, né? Esse que é o problema. Eu amo atender, mas hoje eu tô atendendo 2 vezes na semana só. Eu não tô conseguindo mais não consegue muito, mais, né? não. Mas assim, 2 vezes na semana, 2 vezes e meia, e treinando ali o instituto, né, do lado de vocês, treinando os dentistas. Hoje eu consigo eu faço a primeira consulta, eu consigo estruturar a consulta desse paciente e deixar com a equipe e atender. Cara, se eu tivesse na faculdade de odonto. É. eu já tava nessa área, né? Nossa Com senhora. certeza absoluta. Olha que Cara, isso é muito oportunidade, raro. né? Meu Deus do céu. Não, porque muitas pessoas hoje em dia reclamam muito também, né, da medicina, reclamam da odontologia, mas assim, Tá tudo também assim.
Você destaca, filho. Você se Quem- destaca. exatamente. Quem estuda e se destaca não tem o que reclamar Não da tem, profissão, entendeu? Se você realmente faz aquilo ali, né, com um olhar realmente acadêmico, realmente profissional e Produtível, né? exatamente. E aqui com propósito também, Sim. né? Obviamente, porque também não adianta, né? Você realmente ter um propósito do que você faz. De fato, isso obviamente muda qualquer trabalho, né? Qualquer Sim. serviço que seja. Não tem o que reclamar. Se Não. você for bom, se você estudar, você fizer, cara, vai ter mercado pra você. Sem dúvida. E a medicina do sono, a odontologia, isso sim. Hoje é Campo Verde. Sim. É Oceano Azul. Porque Sim. não sabe. Gente, não existe essa disciplina na faculdade, bruxismo. Não existe. Como que não existe? Uhum. Então, tem muita coisa estrutural ainda para ser organizada, né? É o que você falou. No Brasil, a boca é isolada. Como é que a boca é isolada, gente? Não tem Como? condição. Não tem condições. E a gente, como dentista, eu sou protesista, periodontista, a gente faz cirurgias grandes, às vezes, em consultório ambulatorial. Exposição de mandíbula, implante, é tudo Caraca. uma doideira, né? Mas assim, é legal, né? O nosso conselho regulamenta tudo e dentro o profissional vai ser completamente organizado ali dentro da legislação, mas você vê que essa interação é muito faltosa da medicina com a odontologia. Ah, verdade, total, né? total. Isso é outra coisa, sinceramente, que eu acho que tem que mudar. Igual a nutrição, né? A nutrição também Sim. ficou... Há muitos anos atrás, a nutrição ficou ali só com a parte mais biológica, mais bioquímica, e a medicina ficou com a doença. Interessante. Né? Hoje, agora, tá havendo já... Eu, por exemplo, não consigo tratar dos meus pacientes sem uma nutricionista comigo. Ponto. Olha que legal. Entendeu? Não é Então, possível. esse olhar mudou já para nutrição. Mudou, esse sabe olhar por quê, tem né? que Porque a mudar medicina tava perdendo espaço, a para realidade é essa. odontologia também, Tem isso sabe? também, né? É. Mas não tem como, gente. Você tem que prestar atenção. Hoje a gente trabalha, inclusive, com muita com fertilidade. A gente, fertilidade tem tudo a ver com a boca. Com Sim. tudo, com o corpo inteiro, entendeu? Psicólogo também. Psicólogo A também. área da Tudo. saúde não dá uma base de nutrição. Como dentista Sim. também tem que ter uma base de nutrição, base da Tem que psicologia, ter. pra você saber lidar com o outro, né? É o que nós gravamos com o Ítalo. A medicina, a área da saúde evoluiu como a parte de odonto, são vários tratamentos, mas o que evoluiu? O que nós aprendemos de 20 anos de formado a saber lidar com o paciente? Nossa, Isso não evolui em nada. Se a gente não pesquisa por fora, com filosofia, com outras Verdade. coisas, a Ser formação é a humano. mesma, saber lidar com o ser humano. De 40 anos pra cá, nada foi mudado. Quer dizer, só piorou, a realidade é essa. Porque tem agora tudo exame complementar, você não toca, não abre a boca do paciente, não toca no paciente. Só vê um laudo. Só vê um laudo e joga o exame. É isso. Pior. É isso aí. Com certeza. Frio, pior e distante. É verdade. E é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. Por isso que estamos né? aqui essa hora, Exatamente. atrapalhando o sono, Ainda para tá informar. Ainda tá dentro, mas essa luz Essa aqui luz eu já aqui, luz Deus aqui, me livre, eu cara. Isso aqui é igual a inflamo pra cafeína. desinflamar vocês, porque eu falo que isso aqui me inflama. Você atende criança também? Eu tenho odontopediatra e Lá ortodontista na que equipe. atende criança. Dentro da nossa metodologia também tem toda a parte, a gente chama de DTC Kids. Muito Caraca, bom, né, muito doutor maneiro. Diogo Nossa, Vinck? eu sabia Deixa que um ia ser assim. recadinho pro pessoal de casa que agora ficou assim, meu Deus, será que eu tenho, será que eu não tenho, o que que eu faço? Fala pra eles, dá um recadinho que você gostaria de falar. Vamos lá, o que eu gostaria de falar para você? Observe, se auto-observe, em primeiro lugar. Bater na cama e dormir em menos de 5 minutos não é saudável. Eita! Caraca! Significa que você tá em débito Quebrou o do mito. sono. Não, Você durmo tem- bem, eu apago e Eu eu deito e apago apago. tudo. Deito e apago. É mais importante a forma como você acorda do que bater e deitar. Se você é aquela pessoa que acorda arrastada, muito provavelmente a sua noite não foi de sono reparador. Então, acho que o meu primeiro recado é esse: tirar os mitos. Cuidado com o seu sono, cuide dele, porque ele é muito importante e é grande parte da sua vida. E Deus é muito perfeito. Fez o sono para limpar os nossos processamentos emocionais e os estresses do dia a dia. Bateu com o carro, tem que limpar aquela varredura ali no sono não REM 3, que é um sono profundo. Sono de fixação de memória e aprendizado, sono REM, também é muito importante dentro da qualidade do sono. Se você está acordando mal, é porque você provavelmente está dormindo mal. E se seu canino está desgastado, ou do seu filho, mais cuidado ainda. Procura um profissional habilitado. Muito bom. E fala seu arroba pra gente, pro pessoal seguir você. Doutora Andréia Melo, DRA. Andréia sem I, Melo com L só. Tá aqui pra vocês. Sigam lá, doutora Andréia. E do instituto, onde eu atendo, é @Instituto Doutora Andréia Melo. Instituto André Melo, perdão. Instituto André Melo. Muito E a bom. cada 2 meses o congresso.
Cada 2 meses um curso que se chama IMBX, Imersão em Bruxismo. Só pra dentista. A convenção que vai ser para todo mundo. Bom, Pra todos os profissionais Os de profissionais. saúde. Inclusive, Que na área, a gente tem legal. um grande cardiologista que vai dar aula lá, professor da UF, excelente, focado em apneia do sono. A gente tem um obstetra que vai dar aula lá. São vários médicos que vão dar aula para a convenção odontológica, que tem outros dentistas também envolvidos. Então, a gente tem a medicina do sono, a medicina, a parte hormonal, tem bucomaxilo com cirurgia, tem uma série de médicos completo. que estão envolvidos. Psicólogo, falando de terapia familiar sistêmica, núcleo familiar e essa distribuição. Vão ser 3 dias bem intensos. Muito bom, parabéns. E você, quando o pessoal entrar lá, quiser tirar alguma dúvida, você responde caixinha, responde direct ou não? Respondo caixinha, Consegue respondo ter direct. Eu tento, assim, às Senhora, vezes tem umas não é possível. 300. Ela tem 48 horas no dia dela, né? Eu durmo 10, acordo 6 todo dia, eu malho 6. Senão não dá, né? Se malhar depois de 6 já não dá mais. Mas eu respondo sim. E pra consulta é melhor um instituto, que a minha secretária responde mais rápido. Mas eu respondo sim. Aí tem um linkzinho lá no seu Instagram. No meu Instagram. Tem Pra no meu marcação Instagram. de consulta. Tem. Muito bom, né, doutor Diogo? Sensacional. Muito obrigada pela Muito sua bom, presença. uma aula. Eu que Foi agradeço uma aula, com vocês. certeza foi extremamente esclarecedor para o nosso público. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho. E cuidem Obrigada. do sono de vocês. Não se Isso aí. esqueça, né, pessoal, de vocês seguir todas as nossas redes: Spotify, Amazon Prime, Deezer, que mais? É muita coisa, gente. Spotify. Instagram. E Bota o nosso ali, ó, YouTube na hora de aqui, malhar, ó. bota no ouvido, Exatamente, sonzinho. vocês não têm nem desculpa pra não nos ver ou nos ouvir, né? E também não se esqueça de seguir as nossas redes, @doutora Vanessa Vinck, @doutor.diogovink. Muito obrigada, Vinck com pessoal. W, tá? E é não é Vinck, Wink. não é Wink. Isso é um trauma de infância. Pessoal, beijos, até a próxima quarta. Tchau, tchau.